Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Novo Varejo Podcast, nossa segunda temporada. Dessa vez, tendo a honra de receber aqui o Felipe Gomes, o CEO do Banco Carrefour. Felipe, obrigado pelo seu tempo. E novamente com o Thiago, meu parceiro aí nessa jornada. Tiagão, seja bem-vindo, vamos para mais uma. Vamos para mais uma, né? Isso aí, nossa trajetória está crescendo e agora, principalmente hoje, nós vamos ter a honra de receber Felipe Gomes aqui para contar um pouquinho da história dele, da história do banco e também desse colosso que é o Grupo Carrefour, que é o maior varejista do Brasil, né, Pedro? É isso aí. Então, quem aqui não é cliente do Carrefour, é bem improvável, né? Bem improvável. Então, Felipe, começa contando para a gente como é que é liderar a área de serviços financeiros do Banco Carrefour, do maior varejista brasileiro. O quão desafiador isso tem sido para você. Você é recente lá, 3 anos, não é isso? Exato. Então, como é que está sendo esse desafio aí? E vamos iniciar aqui, que tem muita coisa para a gente falar sobre isso também. Não, vamos lá. A gente falando um pouco do Banco Carrefour, é um banco, né, com certo porte já no mercado brasileiro, tem 35 anos de idade. É um banco ao qual tem 2 acionistas, né, o Carrefour e o Itaú. É um banco que, durante esses 35 anos, aprendeu muito a trabalhar com todas as classes econômicas do país, passou por diversas crises de forma muito bem sucedida e, para mim, tem sido uma honra estar liderando o banco aqui pelo grupo. Quando a gente fala um pouquinho sobre os desafios do banco, não sai muito diferente dos desafios que tem hoje em dia para todos os bancos que operam no mercado brasileiro a parte de crédito. A gente tem vivido momentos já um pouco mais difíceis de inadimplência desde 2023, se acelerando. Eu gosto de dizer que o país tem muitas oportunidades, mas com muita cautela, porque a parte de inadimplência do país está muito dura. E esse desafio é um desafio que permeia todos os bancos e principalmente o Banco Carrefour, que o objetivo dele é gerar pulmão financeiro, gerar crédito para a população brasileira poder consumir, se alimentar e poder ter aí suas necessidades básicas bem resolvidas. Esse desafio tem sido incrível. Nos últimos 3 anos eu cheguei para o banco para, de alguma forma, reestruturar um pouco o banco, né? A gente trabalhou bastante as políticas de crédito, trabalhamos em eficiências operacionais e de custo, trabalhamos toda a parte de clientes, né, onde a gente cada vez mais estava buscando trazer a principalidade e engajar eles ainda mais dentro do ecossistema do banco e do Grupo Carrefour Brasil. E a gente tem sido muito bem sucedido. A gente olha nos últimos anos, o nível de principalidade dos clientes para com o nosso banco tem aumentado vários pontos percentuais ano contra ano, o que nos deixa muito orgulhoso aqui, né, muito orgulhosos aqui em relação à trajetória que o banco tem feito nesses últimos anos. Boa, maravilha. E, Felipe, como que é liderar esse banco, né, e também contar um pouquinho dos últimos anos pelo banco, de um dos principais pilares do maior grupo varejistas do Brasil? Olha, eu gosto de dizer que a cultura do banco é uma cultura ímpar, muito legal. Eu gosto de dizer que, no primeiro dia que eu não entrei e me deram o microfone para falar com a turma, né, as perguntas que vinham para mim eram assim, do tipo, quais são suas intenções para com o nosso banco? Nós vamos muito bem, obrigado. Nós somos aqui benchmark, estamos andando super bem. E o que você planeja para a gente? Então, isso mostrar para mim um senso de pertencimento, um comprometimento, né, com o banco muito incrível. Então, as pessoas é o que mais me deixa feliz lá dentro. São pessoas acima da média, com um nível de comprometimento altíssimo para fazer as coisas acontecerem e entregar, né? Então, isso para mim já era metade do caminho andado, porque o banco precisava fazer algumas alterações, mas a vontade de fazer e o compromisso para com o banco das pessoas era enorme. Então, já tinha metade da rua pavimentada para poder se trabalhar, né? Qual era o grande desafio do banco? É cada vez mais entrar dentro do ecossistema do grupo e cada vez mais ser capaz de fazer com que os clientes tenham crédito e possam consumir, né? Esse é um processo que sempre foi muito forte no banco, mas devido à inadimplência e à mudança um pouco da forma como o mercado estava se comportando, a gente precisava rever algumas coisas no banco. Então, todas as revisões de política de crédito foram feitas, né, onde até se iniciou antes da minha chegada, né, porque o nível de inadimplência estava, né, um pouco mais forte para o banco, e a gente foi conseguindo recuperar, né, e ter um nível de rentabilidade maior. Hoje em dia o banco está com ROI 2 dígitos, super sólido, super forte e com nível de rentabilidade muito bom. Um investimento muito forte que a gente fez foi na experiência do cliente, porque o cliente ele busca ali limite, experiência e benefícios. Se você olha um pouco na PNCC e olha o que um cliente busca. Então, a capacidade do banco de
rapidamente ter um processo mais rotineiro de aumento de limites, que a gente chama de catch-up de limites, para que você pudesse fazer com que o cliente cada vez mais tivesse capacidade de crédito para poder operar, sem afetar o nível de inadimplência, né, do banco e a experiência. Então, eu gosto de dizer que quando eu cheguei, os nossos aplicativos eram muito bons, mas a gente precisava alterar muito a experiência do cliente, ou seja, a capacidade de autosservir e resolver rapidamente, em 3 cliques, ter claramente a capacidade de achar o que quer em 3 segundos. E a gente investiu muito no banco nos últimos anos. E hoje em dia a nota do aplicativo é 4.8. Se eu não me engano, ali deve ser parecido com o Nubank, o Mercado Livre, etc. E a nossa nota era infinitamente inferior a isso. Então a capacidade de experiência foi muito trabalhada. A terceira ponta dessa lança aqui é a parte de benefícios, né? A capacidade de demonstrar para o cliente que ele faria mais com o dinheiro dele dentro do grupo Carrefour Brasil. O banco trabalhou em 2024 em todo o processo de transversalidade, onde a gente começou a dar todos os benefícios, incentivos, descontos, parcelamentos, cashbacks de forma transversal. Independente do cartão que ele tinha do banco, ele era capaz de usar todos esses benefícios, independente de qual formato, de qual unidade de negócios ele entrava. E eu uso muito esse cashback, viu, Felipe? Todo mês eu vou lá para usar o meu cashback ao máximo. E isso foi fundamental, porque demonstrou para o banco, né, que a capacidade das pessoas de aumentar o spending médio e complementar a cesta era muito alta. Por quê? Porque as pessoas têm suas necessidades básicas e elas vão diretamente nas suas localidades comprar. E aqui a gente teve um trabalho de mostrar, olha, você pode fazer todo esse tipo de compra que você tem essa necessidade dentro do grupo Carrefour Brasil. Você tem o Atacadão, Carrefour, Sam's Club, farmácia, drogaria. Desde você comprar o seu alimento, a você comprar um vinho, né, no Sam's Club, ou comprar uma televisão ou uma geladeira no Carrefour, você tem uma capacidade ampla. E toda vez que você estiver comprando, e principalmente com os produtos financeiros do banco, você vai ter retorno sobre isso. Investimentos no sentido de desconto, incentivos, cashback, tudo. Nossos parcelamentos são 50% maior, muitas vezes, uma série de campanhas do que o mercado dá. E o nosso cliente começa a perceber e começou a perceber que ele fazia mais com o dinheiro dele dentro do grupo. Então, por exemplo, quando a gente vai em postos, tem 70 dias de prazo para pagar a gasolina. Para um brasileiro que está ali com um salário mais apertado, que está precisando virar um mês de forma estruturada, é importante para ele. Então, a gente conseguiu ter uma adesão muito mais forte desses clientes dentro do grupo como um todo, aumentando o gasto médio de forma muito mais ampla. Ele aumentando a frequência, a recência dele dentro dos nossos todos os formatos que nós temos. Então, esses 3 movimentos foram extremamente importantes que o banco fez, que fez nos últimos anos o banco ter um nível de crescimento, de rentabilidade, né, de lucro operacional e de crescimento de carteira acima de 2 dígitos. Legal. Felipe, tem você foi falando isso aí tem um gancho aqui com essa próxima pergunta, né? Tem um cenário. O Carrefour, ele disputa o cliente com outros varejistas. É uma concorrência no mercado, é normal isso. E ele também disputa o cliente com outros bancos. Vocês são o 6º emissor do Brasil, né? Abaixo ali, eu acho que dos principais bancos, mas, cara, 6º emissor do Brasil é um número extremamente relevante. Você certamente vai falar aí os números de clientes do banco. Qual o benefício e o desafio de ter essas 2 disputas? Você tem a disputa do mercantil, do Carrefour, do Atacadão e Sam's, e a disputa pelo cliente com os bancos digitais e com os grandes bancos. Como é que vocês enxergam esse cenário e as oportunidades disso? Olha, o banco tem mais de 7 milhões de clientes, 7,1 milhões de clientes hoje em dia, tem uma carteira de 33,5 bi, que é isso que nos torna o 6º maior emissor do Brasil. E é muito interessante que, na verdade, é uma soma, porque o cliente ele busca conseguir se autorresolver com uma experiência incrível, com uma conveniência adequada. Então, os varejos que tiverem a capacidade de fazer o famoso one-stop shop, dando experiência, rapidez, conveniência, acha tudo que ele precisa ao preço adequado, começa a sair na frente. E se você ainda assim gerar uma capacidade de crédito, um pulmão financeiro adicional para que ele possa fazer as compras dele e realizar os sonhos dele de comprar uma geladeira, uma televisão, ainda assim é melhor. Então, é um conjunto de coisas. E eu gosto de dizer que é uma entrega de um ecossistema que funciona perfeitamente, incluindo a capacidade financeira que você pode dar de concessão de crédito para o cliente. Essa é a fórmula mágica que vai ganhar o jogo. Você vê, por exemplo, uma série de players de marketplace que hoje em dia estão buscando internalizar operações, né? A gente olha criando sua própria logística, criando seu próprio centro de distribuição né, vendendo os próprios produtos, né, eletrônicos e etc., ou até tentando criar farmácias dentro. O que ele está buscando? Ampliar a capacidade de resolver a necessidade básica do cliente, conveniência, preço, disponibilidade, tudo isso, né?
O Carrefour, o Grupo Carrefour já tem isso. Ele não precisa criar nada, porque ele vai desde medicamentos para sua família, combustível para você se locomover, alimentos, a parte de eletrônicos, a parte de importados, tudo isso você tem em todos os formatos. Então, a capacidade do nosso grupo de oferecer, quiçá, até mais do que 50% das necessidades básicas do brasileiro é muito alto. Então, operar com uma experiência incrível, com uma capacidade de conveniência alta, com descontos, incentivos, de benefícios, parcelamentos que facilita a vida desse cliente de resolver a sua parte financeira, tendo as necessidades resolvidas e ainda assim você adicionar crédito, concessão de crédito, é o que há. E a gente vem trabalhando muito durante décadas e eu te diria que a gente está evoluindo ainda mais de uma forma robusta nesse sentido, o grupo como um todo. E Felipe, é muito interessante porque desde que eu mudei para Sorocaba, eu comecei a perceber, né, e principalmente ano após ano, eu estou há 3 anos lá, mas também nas nossas conversas do passado também, eu sempre falei que o grupo, eu tenho percebido melhorias que eu não via há muitos anos. E há 3 anos eu consigo hoje ver os benefícios da integração dos cartões em todas as bandeiras. Antes disso não tinha. E quais foram esses desafios? Né? E antes disso, nesse momento que teve os benefícios, antes disso ainda, você já estava na gestão do grupo, que foi também a aquisição do Big, ou seja, foi uma série de transformações estruturais no grupo que você teve que passar, embarcar e basicamente melhorar esse benefício para todas as bandeiras do grupo e principalmente tudo que foi embarcado, né? Aqui a gente fala de tecnologia, né? O grupo de vocês sabe que tecnologia é enabler e resolve muito a vida das empresas. E quando você vai num grupo como o Carrefour, multiformatos, multisistemas, multiprocessos, é extremamente complicado. Então a gente teve um processo grande de alteração, porque hoje em dia, se você olhar, nós temos o Atacadão operando com alguns sistemas, o Carrefour operando com outros sistemas, e o próprio grupo tem trabalhado para, de alguma forma, homogeneizar toda a arquitetura tecnológica do grupo, para que seja mais rápido, mais plugável, mais fácil de se movimentar. E existe ainda um desafio, porque o grupo é formado por várias bandeiras, né? Vários tipos de negócio. Se você entrar sob a marca Carrefour, é Carrefour Bairro, Carrefour Express, supermercado, hipermercado, você tem uma série de formatos que efetivamente têm seus sistemas, suas necessidades, seu sortimento, sua capacidade operacional. E o grupo está trabalhando para, de alguma forma, unificar, homogeneizar e tornar mais escalável e mais eficiente a operação. Então, quando a gente fez a mudança dos incentivos... Fico imaginando ali as 24 horas antes de fazer a alteração. Exato, cara. É extremamente complicado, porque a gente fazia nos sistemas do Sam's Club, do Carrefour, do Atacadão, e, obviamente, você multiplica por 3 os seus esforços. Felipe não dormia à meia-noite, ele falou assim, vai virar. Acho que a boa notícia, cara, é que o banco ele opera muito com piloto. E a gente tem agora vários pilotos ocorrendo no Brasil inteiro de diversas coisas, para que a gente teste os conceitos. E aí você já precisa começar a fazer algumas mexidas sistêmicas para que as coisas funcionem. E aí muitas vezes é difícil você ali fazer a POC, né, fazer a prova de conceito, tendo que mexer coisas que você não está mexendo no fundo, profundamente no sistema. Então é complicado, mas o grupo está se estruturando, já vem há 2 anos se estruturando sistemicamente para gerar um nível de escalabilidade ainda maior do que já tem. E como que está essa integração hoje? Quais foram os benefícios, algo que você pode trazer para a gente da integração, por exemplo, do cartão, do Atacadão, que você pode comprar no Carrefour, que você pode comprar no Atacadão e no Sam's Club? Eu acho que isso também é bem interessante para aqui. Eu vou dar uns números aqui que eu não sei se eu poderia dar. Mas clientes que compravam em uma única bandeira e compram em 3 bandeiras hoje gastam mais de 200% do que gastavam antes. E muitos pontos percentuais a menos de uso dos nossos cartões na concorrência. Porque existe uma coisa chamada complementariedade de cesta. E muitas vezes, né, os antigos as bandeiras, elas ficavam preocupadas. Mas será que o meu cliente vai deixar de ir no Atacadão para ir no Carrefour? Vai comprar o arroz no Carrefour e deixar de comprar no Atacadão? Existe esse tipo de situação. E mostrou-se depois de 1 ano e meio o contrário. Que ele não deixou de comprar o arroz e o feijão no Atacadão e foi lá comprar geladeira. Foi lá comprar bazar, foi comprar outras coisas que ele não comprava efetivamente no Atacadão. E aí, o gasto médio com o grupo aumentou substancialmente. E essa tese é a tese de ecossistema. Né? Porque quando você vê hoje alguns grandes marketplaces de renome ampliando os seus escopos,
é porque eles já conseguiram criar experiência, conveniência. Agora ele precisa adicionar outros tipos de produtos e serviços para poder escalar a capacidade de faturamento deles. E vocês estão num momento, numa campanha, acho que eu estava comentando, o LinkedIn está transversalidade, essa palavra está passando por todos os executivos do grupo, dessa mistura que vocês estão fazendo lá. Acho que faz parte desse processo, né? Como faz parte desse processo. O banco começou com isso em 2024, percebeu-se que um cliente, né, do grupo, mas que está usando apenas uma bandeira, ele tem necessidade em outras, então a capacidade de você engajar e tornar ele principal dentro do ecossistema é o caminho a se seguir. E isso foi demonstrado pelo banco e se tornou uma estratégia do grupo como um todo, e o grupo hoje em dia está trabalhando fortemente. Imagina que tem mais de 65 milhões de clientes rodando no grupo, mensalmente. Eu gosto de brincar que a Itália tem 59 milhões de pessoas, né? Eu acho que a França talvez 65, sei lá, o Reino Unido inteiro tem 69 milhões. 65 milhões passam mensalmente. Eu gosto de brincar que o nosso banco é um banco de um pequeno país. Você pegar Malta, por exemplo, e outros tipos de países pequenos, né? O PIB, o faturamento do Carrefour no Brasil é maior do que o PIB desses países. Então imagina que eu sou um banco exclusivo de um pequeno país. Sim. É maravilhoso. Eu tenho 7,1 milhões de clientes, passam 65. E esses 65 eles estão divididos entre formatos. Imagina quantos desses 65 que hoje em dia só vão no Carrefour e por algum motivo vão na concorrência num outro atacarejo. Por que eu não sou capaz de conseguir convencê-lo e mostrá-lo que se ele estiver dentro do grupo e for no nosso atacarejo, ele inclusive vai ter mais benefícios, vai ter mais descontos, ele vai ter um one-stop shop, porque se vocês olharem, mas muitos dos parques de lojas que nós temos espalhados no Brasil, muitas vezes você tem as 3 lojas juntas. Você entra num grande ambiente e você vê um atacadão, um Carrefour e um Sam's Club. Então, o cara é capaz de estacionar, resolver a vida dele inteira, comprar remédio, botar gasolina, comprar tudo que ele tem que fazer no one-stop shop e ir embora. Sim. Então, o nível de conveniência, de praticidade é muito grande. Sim. Agora, a gente tem que ser capaz, enquanto grupo, enquanto ecossistema, contar essa história e cada vez mais trazer os clientes para o multiformato. Porque muitos clientes não sabiam que o atacadão fazia parte do Carrefour. Tiveram pesquisas que a gente fez no banco que o cliente falou, nossa, se eu soubesse, eu estaria comprando tudo no mesmo grupo. Que legal, a Carrefour é dono do atacadão e tal, que coisa gigante. Né? Então, existe ainda um pedaço de comunicação muito grande, de forma estruturante, para que você consiga mostrar isso para os clientes e cada vez mais trazê-los para dentro do ecossistema. Né? E esse movimento é um movimento estrutural e que, até o momento, eu não entendo que tenha outro competidor capaz de entregar o que a gente consegue entregar enquanto as necessidades básicas de um brasileiro. E isso é super legal, porque você tocou num ponto aí sobre os benefícios, sobre todo o sistema de inovação que vocês trouxeram para dentro do banco, porque que o banco trouxe para o varejo como um todo, porque até mesmo eu transito em vários varejistas alimentares, mas eu voltei a comprar no Carrefour por causa de uma ação do posto, porque eu abastecia sempre no posto do Carrefour e voltei a entrar no grupo, e no grupo não, né, na bandeira em si, porque há muito tempo eu não entrava. Eu consumia no Sam's Club e outros, mas por causa desse tipo de ação, assim. E o que eu acho extremamente relevante é que hoje, por exemplo, o Itaú é responsável, o capital societário, 49% Exato. do banco e 51% é do grupo Carrefour. Exato. E eu queria saber como que funciona aí entre essa transversalidade, esse acordo societário entre governança, estratégia e geração de valor quando você pensa no cliente final. Porque o cliente final, no fundo, é do grupo Carrefour. Eu acho que assim, eu gosto de dizer que eu tenho o melhor dos mundos que eu poderia ter enquanto acionistas. Eu tenho o maior varejista do Brasil, que me permite ter um amplo espectro para poder adquirir clientes. E eu tenho outro sócio que é dono de outra metade, que é a Expert, o maior banco da América Latina, que tem uma capacidade muito forte de adicionar conhecimento e de adicionar dentro das governanças, respeitando o acordo de acionistas, ajudar a gente a cada vez ser um melhor player em serviços financeiros. Isso é a melhor coisa do mundo. Então, eu tenho os 2 melhores acionistas que eu poderia ter. Agora, obviamente, você precisa de um acordo de acionistas que define exatamente direitos e deveres dentro desse processo, né? E você tem uma governança muito forte, que é um conselho de administração, com diversos conselheiros, França, Brasil, pelo Itaú, onde eu tenho trimestralmente, né? E eu tenho em abril agora mais uma reunião de conselho, onde formalmente você passa o dia
discutindo tudo do banco, de resultados a estratégias futuras, a investimentos, a discussões sobre capital, né, até mesmo decisões efetivas, né, de como o banco pode se expandir ainda mais. Então, assim, é super importante você ter essa governança, que é um conselho de administração. E, obviamente, você tem outras governanças também com sócios, que é a governança de riscos integrados, onde você tem que ter conselheiros dos dois lados para poder avaliar toda a parte de políticas de crédito, provisões e riscos, né, que são feitas. Inclusive, tem conselheiros independentes, também contratados além dos conselheiros internos dos dois lados. Você tem o COAUD, que é o Comitê de Auditoria, também com conselheiros internos dos dois lados e conselheiros independentes, que estão olhando as demonstrações financeiras, estão olhando toda a arquitetura tecnológica, os riscos, a parte de segurança cibernética, e olhando todos os pontos de auditoria e mudanças que têm que ser feitas no banco, né, todo ano, para que você fique cada vez mais robusto, cada vez mais resiliente. Então, na verdade, tem 9 governanças. Eu falei de 3 importantes aqui, mas tem 9 governanças, né? Então, assim, é porque é um banco relativamente grande, né? Se a gente olhar, a gente passa de 4.300 pessoas. É um banco já robusto e que, obviamente, também tem as governanças do Banco Central, que se passa pelo banco. E é muito bom, porque a gente é um banco AAA, né? Quando você vai fazer uma captação e tal. Por quê? Porque você tem 2 sócios AAA muito robustos. E 2 sócios que realmente reconhecem, sabem o que é um comportamento de consumo de um cliente, os 2 sabem. E um deles é muito forte na parte de expertise, de como fazer um banco funcionar. Melhor dos mundos. Daí você une o maior banco do Brasil com o maior varejista do Brasil e vai ter, para tomar decisões ali, deve ser um pouco complicado, mas pelo menos é muito sábia. É muito sábio, né? Sábia todas as decisões. Nunca é fácil lidar com 2 acionistas fortes, né? Mas sempre é por bem e sempre ajudou muito o banco. Eu posso dizer que hoje de manhã eu estava numa reunião com todos os conselheiros, falando sobre a estratégia do banco, e o que a gente anotou de coisas importantes, de orientações, né, e caminhos a seguir foi fantástico. E a gente vê um comprometimento dos 2 lados muito forte, porque eles gostam do banco. O banco é um banco super resiliente, super rentável, que em todas as crises que ocorreram no Brasil nunca se machucou, porque sabe operar bem com todas as classes socioeconômicas do país e se tornou um benchmark, inclusive, para ambos os acionistas. É como se fosse um filho que eles adoram entrar, educar, orientar, brigar, e é um bom papel que eles fazem hoje em dia e, graças a Deus, o banco vai muito bem, obrigado, inclusive antes da minha chegada no banco. Eu vou mudar rápido aqui, porque eu fiquei querendo fazer outras perguntas, mas depois eu vou voltar nelas. Mas, Felipe, eu acho que você tem uma competição aí, que você tem um elemento que joga muito a favor do banco, que é a recorrência, né? O banco, o cliente do cartão, ele majoritariamente, como você falou, você pesca esse cliente dentro do varejo, Sim. Que ele tem uma recorrência ali 3, 4 vezes ao mês, ele está dentro de alguma loja do grupo, talvez até mais, porque a gente está falando de mais, se a gente for colocar combustível, farmácia, talvez até mais do que isso com frequência. Como vocês conseguem capturar valor para conceder um cartão ou oferecer novas campanhas para o cliente do cartão, considerando essa frequência e esse acesso à informação de frequência que vocês têm no grupo? Cara, pergunta super bacana. Eu acho que, na verdade, a nossa capacidade de dados é exponencial, é enorme. Porque quando o cliente te dá o opt-in, ou seja, te dá a autorização de uso das informações dele para que você possa ofertar melhor para ele, seja serviços financeiros ou seja um produto mais específico, um desconto, você é capaz de avisá-lo que aquele produto que ele compra recorrente está com desconto na loja para ele vir, é extremamente importante. E eu gosto de brincar, de dizer que um banco é uma empresa de tecnologia com uma porção de matemáticos louco por números e dados e estatísticas, entendendo o comportamento do consumidor e dizendo, quando você oferece um serviço, né, eu te dou um cartão de crédito ou um empréstimo ou um seguro, quando eu te dou, a que preço eu te dou, né, é matemática, com tecnologia embarcada. O banco é isso. E a gente tem o melhor dos mundos, cara, porque o varejo alimentar, ele é o de maior recorrência que existe, né? Recorrência e recência. Porque quando falta alguma coisa, a pessoa vai no supermercado de proximidade do Carrefour Express, vai lá e compra alguma coisa e volta. Você está todo momento, quando ele te dá autorização para usar a informação, saber de tudo.
E eu te diria que essa capacidade de comportamento de consumo e até muitas vezes a capacidade de recorrência dele, de pagamento, demonstra a capacidade de crédito que você pode dar para ele. Então, quando você tem a informação do cliente, a taxa de aprovação aumenta em alguns bons pontos percentuais a mais, onde você tem a certeza maior, porque você sempre tem, a gente chama de border, né? Um grupo que você tem aquela certa incerteza que você deve dar ou não deve dar o crédito. Mas quando você tem as informações adicionais que vêm do comportamento de consumo, isso sobe absurdamente o nível de certeza que você tem de dar o crédito. Então é extremamente importante, né? E a capacidade de entendimento também, quando ele dá o opt-in do como ele gasta fora, também é extremamente importante. Porque você tem um comportamento de consumo do uso do cartão de crédito. Porque o uso do cartão de crédito não está... O nosso cartão de crédito não é usado apenas dentro do nosso... Eu até diria que o consumo off-us, que a gente chama, que é onde ele gasta fora do grupo, é maior do que de dentro do grupo. Então, a nossa capacidade de entendimento de consumo, inclusive fora do grupo, em como essa pessoa se comporta nas suas necessidades básicas, nos seus gastos, também é extremamente importante. Então, a capacidade informacional de dados, inteligência e efetivamente trazer essa parte analítica para como você comunica, como você engaja, como você principaliza e traz ele para dentro de casa, é extremamente importante. E o grupo, e a gente no banco aqui com o grupo é algo que eu acho que poucas empresas têm. A gente sempre comenta aqui essa palavra que você usou, né? A principalidade, né? O varejo, ele tem essa característica de ter a capacidade de ser principal para o cliente, de ser relevante para o cliente. E quando você adiciona isso a um serviço financeiro pensado, um cartão crédito bem pensado, cai naquela máxima que você tem repetido muito, né? De fazer o dinheiro do cliente render mais. Isso gera uma relevância muito estratégica para esse cliente e, consequentemente, fidelização, né? Sim. Consequentemente, fidelização. E eu acho que isso é super relevante também, porque quando a gente fala, né, da recorrência, da frequência, da quantidade de dados mensuráveis que você tem do Grupo Carrefour, para você até avaliar entre limite de crédito, reduzir ou aumentar, eu acho que isso tudo, baseado em todas essas informações analíticas e estratégicas, fica até mais fácil na hora de avaliar o cliente como um todo, né? Exato, exato. Mas, obviamente, a gente só pode estar utilizando a informação com o devido opt-in e autorização do cliente. Então, você busca por todos os meios oficiais, ele formaliza que você pode utilizar, porque ele entende que você vai gerar uma capacidade maior para ele. Então, por exemplo, um cliente de cartão de crédito que quer um empréstimo, quando ele dá o opt-in, você tem uma capacidade muito maior inclusive, de dar mais limite, dar um empréstimo maior, com nível de parcelas adequado, que caiba no bolso dele, porque você tem acesso às informações que ele permitiu para você dar uma oferta mais customizada para ele. Eu gosto de dizer que o comportamento dele com você vai te dar a capacidade e a certeza que você pode ofertar mais produtos de crédito, seja uma subida de limite, seja uma utilização de um overlimit, seja um empréstimo que ele precisa e quer pagar em 24 meses, né? E outros produtos por aí vão, entendeu? Então, é importante e o cliente percebe isso, né? Eu gosto de dizer que cada vez mais o mercado entende que informação é importante, mas que a informação de forma bem utilizada gera benefícios para o cliente. Então, quando um cliente entra no Open Finance hoje em dia, te dá autorização de ver todo o consumo dele no banco competidor, ele quer que talvez você tenha uma oferta melhor para ele, com uma taxa de juros menor para ele, e ele quer te mostrar que ele tem uma capacidade de ter aquele crédito. Open Finance é isso, né? E todos os grandes bancos que têm acima de 5 milhões de clientes, nós temos 7,1, são obrigados a entrar no Open Finance. E aí, quando você entra, você obrigatoriamente já entra em todas as fases de troca de informações para que você possa dar uma... eu gosto, o Banco Central ele foi muito inteligente nos últimos anos de buscar aumentar a competitividade, a concorrência no sistema bancário, né? Onde ele criou uma série de veículos e mecânicas, as próprias câmeras de antecipação de recebíveis e tudo, buscando gerar competitividade para que o cliente final consiga ter uma melhor taxa, um melhor produto não abusivo, para que ele possa seguir o processo dele de evolução na vida dele usando crédito. E Felipe, como que vocês geram valor, né? Eu não sei hoje como que funciona em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, em relação aos dados do Banco Carrefour com o Grupo Carrefour e do Grupo Carrefour com o Banco Carrefour. Você tem uma série... A primeira coisa é, quando o cliente autoriza você, ele tem que dizer o que ele autoriza.
ele autoriza você usar os dados para todas as unidades de negócio, ele autoriza você usar os dados somente para se comunicar com ele. Você tem modelos de autorização e níveis de autorização, né? E, obviamente, você tem uma série de regras que você tem que seguir. Então, por exemplo, eu tenho mapeado no grupo como um todo que eu sou de clientes, que eu só posso comunicar a oferta, mas eu não posso eu posso comunicar um preço do arroz, mas eu não posso chegar e oferecer um serviço financeiro para ele. Ele não me permitiu, ele não me deu uma autorização para chegar nesse nível. Ele me permite que eu possa falar com ele via e-mail, mas não necessariamente via WhatsApp. E por aí vai. Então, você tem, né, tipos de formatos de autorização que o cliente te dá, né? E, obviamente, quando ele está fazendo uma aquisição, por exemplo, de um produto nosso, dentro do contrato que ele está assinando digitalmente, tem lá, se ele autoriza, ele clica. Eu autorizo que você use minha informação para isso ou para aquilo. E por aí vai. E, obviamente, você explica para que tipo de informação, o que você vai fazer com aquela informação, para ele entender qual é o objetivo daquilo. Tá? Vamos entrar agora no novo revolução da nossa humanidade, né? Inteligência artificial. A gente tem visto também você comentar sempre sobre isso. Você acho que falou ou antes ou agora, não me recordo, mas acho que antes, que você utiliza 2/3 do teu time de análise de risco, já utiliza a ferramenta de IA e de machine learning na concessão do crédito. 2/3 dos nossos modelos estatísticos hoje, que nos ajudam em todas as jornadas com o cliente, né, já usa inteligência artificial. É algo que não é tão novo, né? Exato. Né? Está no hype agora, mas exatamente, para quem né? está no crédito, isso é antigo. Né? Eu acho que assim, todas as modelagens estatísticas tiveram vários tipos de método e técnicas que eram feitas no passado, né? A IA, ela é uma nova fase de técnicas e métodos estatísticos que você pode aplicar, né, dentro dos modelos. A gente tem machine learning, por exemplo, aplicado em todos os modelos de crédito, né, com retroalimentação de dados, onde ele vai aprendendo e vai aumentando a nossa capacidade de acerto nesse processo. Então, na modelagem de crédito, já está, acredito que todos os bancos, mas nós aqui, a gente realmente usa muito a inteligência artificial. A inteligência artificial, e já há muitos anos, tá? A inteligência artificial ela tem entrado em outros universos, né, de serviços que são muito interessantes, né? Antigamente se tinha a famosa RPA, né, que era automação, né, no robozinho funcionando e tal, que era uma coisa mais binária. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial substituindo esses RPAs ou até fazendo coisas que o próprio humano não faz. Eu gosto de dizer, a gente tem a Mia. Mia é uma inteligência artificial que a gente tem na área de cobrança. Vocês acreditam que ela negocia melhor o desconto? O custo é mais baixo e, efetivamente, a quebra do acordo é menor. Aí você fala assim, cara, como uma inteligência artificial está operando melhor que um ser humano? Aí o ser humano ele tem suas características. Então, quando você pega um ser humano, ele quer bater meta. Então, por exemplo, ele já vai dar o desconto máximo que ele pode dar para poder conseguir ganhar logo e passar para o segundo, passar para o terceiro, porque, efetivamente, ele quer produtividade. Mas quando você olha para o banco, talvez não seja a melhor coisa dar o desconto máximo já de cara. Eu vi a nossa Mia muitas vezes discutindo, né, com o cliente que está devendo, o cliente dizendo, olha, pô, meu pai está mal, está no hospital, a gente gastou dinheiro, não tem dinheiro para pagar, e a Mia dizendo, não, tudo bem, cara, então tá, a gente pode na próxima semana voltar em contato com você, melhor para o seu pai. E a pessoa, nossa, que legal, obrigado, e tal, e fica até engajado com... Então a capacidade... Volta lá para falar com a Mia na próxima semana. Então assim, é realmente interessante o quão humano, muitas vezes, a inteligência artificial pode ser mais do que o próprio humano, que dependendo das suas necessidades ou da sua direção, ele não vai por esse caminho, né? Então, ao invés de a pessoa querer desligar rápido com a pessoa, porque a pessoa está doente, já viu que não vai fazer um acordo, tentar passar para o próximo contato, não tem, muitas vezes, essa humanidade de falar. Então, a gente percebe que os próprios indicadores hoje, né, da nossa inteligência artificial que está negociando e a parte de cobrança tem sido fantástico. A gente já está cada vez mais ampliando o uso dela, porque mais de 50% hoje da parte de cobrança do banco é digital. E um pedaço grande já desse digital é via inteligência artificial. Então, assim, a capacidade de uso dentro de uma jornada, por exemplo, que você está fazendo dentro da sua empresa. Então, por exemplo, todas as histórias que um Product Owner tem que escrever de um novo produto, um novo serviço, você pode, né, colocar uma IA que você vai dar devidamente os prompts, as características, e ela escreve a história inteira. E você deixa o Product Owner para trabalhar outras coisas mais voltadas ao produto,
na resultado de PNL, ciclo de vida, que não é ficar escrevendo as histórias que vão ser produtizadas pela área de tecnologia. Então, a capacidade de uso de IA vai ser muito, muito forte e muito bom. E aí eu vou até adiantar uma coisa que talvez fosse vir a pergunta, assim, mas e aí, vai acabar o emprego humano? O mercado de trabalho vai ficar pior? Eu gosto de brincar assim, antigamente a gente tinha ascensorista de elevador, né? Sim. Cara, acabou isso. Mas outros empregos foram criados. Você tinha Uber, você tinha delivery, você não tinha, né? Pô, você tinha telefonista, no passado longínquo, né? Cara, você não tem mais telefonista, mas a capacidade de construção de torres, né? Com todas as antenas, aí você criou outros empregos, o cara construindo torre, montando, fazendo manutenção de antena, ao invés de ficar tirando fio para cá e para cá para fazer uma ligação. E hoje eu até falei sobre isso, sobre a nova economia, né? Eu não posso ficar pensando só no que uma tecnologia vai acabar em relação à quantidade de empregos, mas e se a quantidade de empregos que ela pode gerar? Olha, você acabou de concluir de forma brilhante o que eu estou tentando dizer, que é exatamente isso. O mercado ele evolui, né? E as inovações geram oportunidades, né? Você imagina se a gente tivesse até hoje ascensorista em elevador. Escolheu andar. Para escolher o andar. Então, assim, a gente não precisa ter receio. E inteligência artificial, ela tem suas limitações. A capacidade de inovação, ela nunca vai ter a capacidade efetiva de pensar ou construir o que um ser humano constrói. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema quanto a isso. A gente tem que investir muito em IA e usar bastante e andar com a evolução tecnológica. E esse ponto é extremamente relevante, porque esse ano na NRF foi falado muito em tecnologia invisível. Você está mostrando para a gente aí como que a tecnologia pode ser invisível e mesmo assim melhorando a satisfação do seu cliente. Com certeza. E tem um outro ponto também, que é uma fonte, eu escutei em algum lugar, na verdade foi no Banco Carrefour, isso eu posso falar que está bem tranquilo, de uma IA que sabe, que vocês utilizam para saber se eu estou tocando o meu celular, se sou eu mesmo, baseado Sim. nos dados. Conta isso um pouquinho para a gente, Felipe. Assim, o que acontece é o seguinte... Eu acho fantástico e eu conto isso para muitas pessoas. Cara, eu gosto de dizer que se você olha sob a ótica da maior bandeira de arranjos de pagamentos do Brasil, a gente é um dos melhores, de menor índice de fraude que existe no Brasil, para não dizer que eu sou o menor. A nossa estrutura de prevenção à fraude, tecnologia é muito forte voltada a isso. E, obviamente, a capacidade humana de inovar em fraude aqui no Brasil é algo surreal. A ser estudado, né? A ser estudado. O brasileiro tem que ser estudado quando usa a sua capacidade inovativa para o mal, né? Então, o Brasil é, sim, o celeiro de novas inovações para poder reduzir fraude. O que acontece? Quando você pega a geolocalização no celular, né, ou a pressão que você faz no dedo e como você navega dentro do seu celular, te mostra o teu comportamento. Então, você tem uma ferramenta embarcada que o cliente não está percebendo, mas que está efetivamente sentindo-se a pressão do dedo, ou como você faz e rola a tela, etc., é você. Então, são ferramentas adicionais que você coloca que te ajuda silenciosamente a saber que o Thiago é o Thiago, então eu posso deixar ele aqui pegar um empréstimo ou fazer uma movimentação, porque eu sei que não é uma fraude. Tá? A gente tem capacidade, a gente usa vários fornecedores que nos ajudam a ter mais de 95% das faces no Brasil e com biometria 3D. Né? A capacidade de pegar que o cara não está fraudando e botando uma IA, que é o seu rosto falando, etc., para poder permitir que ele dá o segundo ou terceiro passo numa busca de um produto financeiro e etc. E isso não é só o banco Carrefour. Eu acho que todos os bancos evoluem muito rápido com isso, porque é dinheiro. Sim. Uma fraude, a gente pisca milhões. Né? A gente viu algumas fraudes aqui no sistema financeiro relacionadas ao Pix, infelizmente, que vários bancos, né, tiveram grandes perdas, inclusive recentemente, e que é complicado, né? Então, esse nível de tecnologia é um nível de investimento muito forte do nosso banco. E todo ano tem muito CAPEX para esse tipo de inovação para prevenir contra a fraude. Sim. E dito tudo isso, Felipe, a gente fala muita tecnologia, muita capacidade técnica e capacidade profissional que o mercado de crédito hoje adquiriu, mas, do outro lado, a gente tem um inimigo feroz
que é um juros, que é um nível de inadimplência recorde. Tá mais fácil ou mais difícil de conceder crédito no Brasil hoje? Pergunta complexa, porque você tem o desafio do macroeconômico, mas você tem capacidade técnica e bons profissionais para conceder esse crédito. No teu entendimento, está mais fácil ou mais difícil do que era no passado? Eu acho que está mais difícil e tem mais sofisticação. Eu acho que, primeiro, para a gente entender a inadimplência do país, se a gente olhar alguns indicadores de negativação no Brasil, a gente tem 82 milhões, mais ou menos, de brasileiros negativados. O problema desses negativados não é a pura negativação, em quantas instituições ele está negativado. E, em média, é 4 instituições que ele está negativado. Então, mesmo que ele resolva um problema de negativação numa instituição, ele continua negativado em 3 instituições. E pior, né? O valor médio dessa negativação é mais de 4 vezes, 4,3 vezes o salário mínimo, onde uma grandíssima parte da população ganha um salário mínimo. E se está devendo, em média, mais de 4 salários mínimos, é um problema enorme, né? Então, assim, dar crédito hoje no Brasil tem que ter um nível de sofisticação para que você não incorra numa inadimplência dentro do banco. E eu gosto de dizer que teve um divisor de águas, né, onde lá em 2020 para frente a gente começou a ter uma série de fintechs, uma série de instituições de pagamento que começaram a dar crédito, e crédito de forma desordenada, muitos cartões, e o brasileiro que tinha 1 a 2 cartões no bolso, ele tem 4, 5. Se você faz, né, o limite de cada um desses cartões, olhando primeiramente uma tentativa de renda presumida daquele cara, no final das contas ele pode ter de saldo de limite em 4, 5 cartões mais do que ele ganha. E aí começa o problema, porque ele gasta mais do que ele tem de renda mensal para poder pagar. Então esse é o problema que a gente tem hoje no Brasil. Então sim, a capacidade de você ter mais sofisticação para tentar ter a certeza para quem você está dando crédito é super importante. E aqui o investimento é muito forte em pessoas, é muito forte eu estava comentando com vocês, né? O nosso banco tem dezenas e dezenas de cientistas de dados trabalhando em modelos com inteligência artificial, em políticas de crédito que efetivamente conseguem, de alguma forma, separar um pouco mais e gerar segurança em quem você dá. Aí você vai me perguntar, mas Felipe, com toda essa inadimplência, vocês continuam dando o nível de crédito que vocês davam antes? Não. Vocês continuam adquirindo a quantidade de clientes mensais que vocês adquiriam antes? Não. Mas então como é que você está fazendo o crescimento do banco? Vamos separar entre o que é novos clientes dos clientes atuais. Porque os clientes atuais que estão no meu portfólio, eu já tenho um comportamento de consumo e uma relação com ele, de entendimento, como é que esse cara está. E eu posso sim, cada vez mais, gerar mais limite para ele, gerar mais capacidade financeira para ele, onde eu tenho uma relação maior já com ele e entendo melhor a capacidade de pagamento dele, aonde você consegue também aumentar a carteira aqui dos clientes atuais. Você vai dar crédito para que, de fato, quem vai consumir vai reduzir o crédito de quem pode ser um eventual risco. Isso. Então, muitas vezes você perde um pouco na aquisição de novos clientes, mas você trabalha muito mais forte no seu portfólio atual, dando mais pulmão de crédito para um cliente que você já conhece, que já tem uma relação adequada com o banco e que você consegue ajudá-lo aí, até o momento que a gente consiga, de alguma forma, ter uma inadimplência que tem que ceder esse ano, né? A gente olha e aí toda a parte de taxa de juros, né, está muito complicada, a guerra veio, a gente ia reduzir meio ponto, reduziu 0,25, vai se estender um pouco mais, e quando o crédito está caro, a taxa de juros está alta, acontecem alguns movimentos. O primeiro movimento, a turma que está devendo, se tem que renegociar a dívida, se a taxa de juros está alta, vai negociar com uma taxa de juros alta. E aí a parcela não cabe no bolso, aí o cara quebra de novo e não paga, né? Se a taxa de juros está alta, as empresas que pensam em expandir os seus negócios repensam em pegar o dinheiro no banco, uma taxa de juros alta para aumentar, criar suas filiais, criar suas novas lojas de varejo, porque a taxa de juros está alta, né? A capacidade até de pegar um empréstimo, né? Então, quando a gente olha hoje em dia um cliente, né, aqui no Brasil, e antigamente ele ia pegar um empréstimo, porque o empréstimo hoje em dia, sempre foi no Brasil, sempre complementou renda. Mas se ele for pegar um empréstimo, uma taxa de juros alta, que a parcela do juros que ele tem que pagar não cabe no bolso, ele não pega. E aí acontece o que a gente vê hoje em dia no varejo, que é a redução do itens de venda. Porque o brasileiro está tendo que priorizar a cesta de consumo dele mensal. Priorizar com o básico, porque efetivamente ele não está comprando a mesma quantidade de itens médios que ele comprava nos anos anteriores. E a gente vive um período de deflação, né? Exato. E não só isso, né? Se ele prioriza uma carteira
um arroz tipo B Ele em troca de relação ao marca. de A, Ele para troca de reduzir, marca. consequentemente o faturamento dos varejistas vão E subir. é isso que acontece hoje. Quando a gente olha o que está acontecendo no varejo, você vê que a própria inflação alimentar não está cobrindo, muitas vezes, o crescimento, o decréscimo de itens, porque se ele gastava R$500, ele continua gastando R$500, né? Mas ele gasta comprando menos produtos, porque a inflação sobe, então ele tem que repriorizar. E ele não tem aquele empréstimo, aquele crédito para complementar a renda dele. Então está difícil para o brasileiro. Né? E quando a gente olha o movimento, principalmente no atacarejo, você vê uma redução de itens médios comprados mensalmente. Então, é um momento complicado para o país. E, na verdade, muito por causa da guerra, que pode postergar essa taxa de juros alta. Para conter a inflação, é todo um processo que é normal, é correto. E o mercado de varejo alimentar tem falado também, né, das famosas canetas emagrecedoras, que daí você acaba trocando. As Bets aí, quase 25 milhões de brasileiros no ano passado acabaram utilizando. Então também você, tudo bem, se eu penso que eu tenho uma estrutura de classe E e F, ou até o C também participa, eu acredito que eu vou conseguir complementar a minha renda apostando e tendo lucro, só que na verdade ocorre o contrário, você acaba se tornando inadimplente. É bem complicado. É um caso. E é interessante, você falou, né? Tem estudos que estão mostrando que o uso da canetinha tem mudado, inclusive, o hábito de consumo, de compra, né, dos clientes. Tem alterado. Sensivelmente, a cesta tem sido comprada, né, dentro dos varejos alimentares. Reduz o carboidrato e aumenta a proteína. Então. À medida que a caneta ela vai ficando mais barata... E tem que comprar caneta também, né? Então é mais uma coisa. Mas à medida que ela vai ficando mais barata, isso vai chegando nas classes mais baixas, o acesso, e de fato o comportamento de consumo vai mudar totalmente. Vai mudar. Totalmente. A Bet era tão interessante porque no início, né, depois, graças a Deus, veio uma resolução dizendo que você não pode pagar a Bet com cartão de crédito. Né? Sim, mas antes acontecia, né? Sim. Antes acontecia. O nível de inadimplência era 5 vezes mais. Era o final para ajudar a quebrar a pessoa. Sim, era fechar o caixão. Fechar o caixão. Complicadíssimo, cara. E aqui, cara, regulamentações e limites e restrições adequadas talvez seja importante para esse mercado de bets no futuro próximo, porque está quebrando muita gente e está deixando... O pai está deixando de trazer o arroz e o feijão para casa. Eu já vi muita história triste, principalmente relacionada à saúde mental das pessoas. Eu hoje mesmo fiz um conteúdo sobre isso. Eu acho que o governo tem que atuar muito forte, não pensar só que o ano passado ele arrecadou mais de 9 bilhões em impostos em relação a isso, em cobranças de taxas. Eu acho que o foco tem que ser outro. O varejo precisa muito do governo, principalmente no momento que a gente tem falado em redução de escala, em aumento de produtividade. Não, peraí, o que eu posso fazer para ajudar o varejo? E não sempre o mesmo, sempre, às vezes eu pensando, não, o que eu posso fazer para dificultar a vida do varejo? A gente precisa ter o contrário nessa estratégia. A gente vê essa discussão, né, de escala e etc. Isso vai adicionar custo à cadeia de valor. Vai ser muito complicado. A pergunta que a gente ia fazer aqui, Tiagão, acabou que ele já respondeu, que era muito a questão do lucro, né, que o banco teve no final do ano, tão expressivo que foi, mas assim, não dá para apontar um motivo. Eu acho que o conjunto de eficiência operacional, qualidade na concessão do crédito, utilizar ganho de valor em cima das informações de recorrência que o grupo como um todo gera para o banco, isso é uma briga difícil para os concorrentes do Banco Carrefour. Viu? Afinal, foi um lucro de 573 milhões. No IFRS, sim, É um número muito relevante. E o ROI de 15, né? 15,2. Caramba. Já está maior já esse ano. Maravilha. Isso é bom demais. Muito legal. Bom, acho que a gente pode passar para as perguntas mais de âmbito pessoal. Com certeza. Aqui, Felipe, a gente conversou no início, né? A gente tem uma dinâmica do podcast, a gente traz para o final do podcast as perguntas mais de cunho pessoal, para conhecer um pouco mais do Felipe, para o Felipe poder falar um pouco mais de você. E acho que para começar eu queria ouvir como foi que você chegou ao CEO do Banco Carrefour, tua trajetória profissional, como começou. Você falou carioca, mas já morou em 10 países, enfim, como é que é essa vida nômade aí? Não, bom, eu comecei minha carreira, eu sou engenheiro formado, tenho mestrado dentro e fora do Brasil, em business, né, administração de negócios. Comecei minha carreira em petróleo, eu mudei muito no início da minha carreira, trabalhei na Shell,
né? Tive uma passagem rápida por bens de consumo, depois muitos anos em telecomunicações, onde me formou como profissional. Tive chefes importantíssimos, né? Que moldaram a minha capacidade de liderança, moldaram a minha capacidade de exigência, de números, né? De ter a coisa muito bem feita e bem executada. E telecomunicações foi o segmento que me tornou um profissional melhor, né? Após isso eu entrei no sistema financeiro, já estou há 16 anos no sistema financeiro, né? Eu comecei na maior seguradora do mundo, que é a Allianz, a seguradora alemã, e na verdade nem é mais alemã, é uma sociedade europeia, onde eu fiquei 9 anos na Allianz, mais ou menos, parte no Brasil como Comex, no Brasil, responsável pela parte de negócios, comercial não corretores, marketing, estratégias, meio de negócios. E depois eu assumi, eu fui virar diretor mundial de vendas para varejo de pequenas e médias empresas, para as PMEs. Mundialmente, fui parar na Europa, morar na Alemanha, durante uns bons anos com a minha família, onde ali, para mim, mudou completamente a minha forma de ver a vida, né, profissional e mudou a minha capacidade de entendimento de negócios. Porque quando você vai para uma estrutura global e você sai de um painel local e você começa a operar e entender todos os tipos de negócio que existem, muda completamente. Então, eu estava em turnarounds de grandes operações da Aliança no mundo, revendo toda a estratégia comercial, canais, etc. Estava em operações de médio porte, onde a Allianz comprou de uma outra seguradora uma operação no Marrocos e tinha que fazer a operação, que era uma operação mais corporate, se tornar varejo, e você fazer essa mudança num país, no Marrocos, ou um greenfield, que a gente chama, que é a abertura de um país de venda direta de seguros, né? Ou está numa operação de internacionalização de uma operação do grupo da Europa para vários países da Europa. Então, muda completamente a sua capacidade de entendimento de negócios, né? A sua capacidade de construir para frente negócios. Né? E foi muito, mas muito importante para mim. E aí lá, estava bem quietão lá e tal, e aí acabou que a Edenred me descobriu na Alemanha, uma empresa francesa de pagamentos mundial, que é dona da Ticket e de outras empresas no Brasil, me trouxe como presidente e conselheiro, né? Então, em meados de 2018, eu volto da Europa para o Brasil, fiquei 5 anos como presidente, né? Também conselheiro da empresa, onde a Ticket também, o Itaú é minoritário, lá foi onde eu comecei a ter o meu primeiro acionista brasileiro e conhecê-los. E depois de 5 anos eu recebi o convite para assumir o Banco Carrefour, que estava num momento similar ao momento da Ticket quando eu cheguei, de meio turnaround, que é virar a operação, estabilizar, aumentar a taxa de transformação de faturamento para lucro líquido, né? E criar a estratégia para os próximos anos de crescimento e multi-portfólio, multiproduto do banco. E cá estou há 3 anos tentando trabalhar tudo isso aí que foi me colocado como mandato pelos acionistas. Pô, é muito interessante, né? Que na tua carreira você foi basicamente, trabalhou como consultor em várias indústrias diferentes. Eu acho que quando você recebe uma consultoria lá, você vai se adaptar extremamente com agilidade, né? Com a consultoria. Você sabe que é interessante isso que você está falando, cara. Eu, quando saí da faculdade de engenharia, eu queria fazer 3 coisas. Ou ir para um banco de investimento, ou ir para uma consultoria dessas estratégicas, ou ir trabalhar em petróleo. Acabei trabalhando em petróleo porque meu pai trabalhava em petróleo, meu irmão trabalhava em petróleo, aí você vai fazendo, né, o início de carreira... Pô, já que eu sou carioca, vou trabalhar em petróleo. Trabalhar na Shell e tal, vou né? E depois a vida mudou, fui parar no sistema financeiro, né? Mas o que é interessante, é interessante o que você fala. Eu tenho uma capacidade analítica, cara, eu fiz 2 engenharias, eu era aquele cara na escola que era bom pra caramba em matemática, acertava lá, problema do ITA que o cara botava antes do vestibular. E meu pai, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, meu pai não vai ouvir, mas ele falava que eu era tão ruim em português que eu escrevia gato com X. Você começa a botar um X na palavra gato? Meu pai falava isso, né? É aquela coisa meio bipolar, né? Que você é muito bom para exatas e muito ruim para as outras. Então, e obviamente a parte analítica dentro de uma consultoria, você avaliar o negócio, né? Você gerar toda a parte de números, entendimento, né? Era uma coisa, e eu brinco com meu filho hoje, que daqui a pouco está aplicando para as universidades,
E ele, hoje em dia, tá, banco de investimento, consultoria e tal, né? E banco mais é por causa do pai, né? Viu o pai em banco e tal. Mas é interessante, eu poderia ter sido um bom consultor. Isso é legal. E, assim, até interessante que você acabou de falar, porque na minha infância era a mesma coisa em casa. Analisava, mas na hora que chegava em gramática e português, tinha que fazer recuperação e tinha que ter professor particular para me ajudar. Você sabe, cara, que a minha mãe era professora de português. Imagina o que ela cortou de dobrado comigo, um filho de uma professora de português. Uma frustração tremenda, né? Cara. Nossa, eu lembro da minha tia, porque eu fui criado muito com minha família, e minha tia falava assim, nossa, quem diria, hein? Sua tia é tão boa em português e gramática, meu sobrinho afilhado desse jeito. Eu falei, tia, mas acontece. E até sobre isso, nessa relação, não sei se tem um pouco a ver também com o que você acabou de falar, a nossa pergunta era também relacionado a isso, né? Se teve algum momento ou algum facto na tua vida pessoal e profissional que de fato impactou na vida profissional e até pessoal também como líder. Cara, vida profissional, interessante. Eu falei, né, a minha vida pregressa em telecomunicações mudou bastante o profissional Felipe. Eu tive um chefe que era um cara super acelerado, era um cara que, fez administração na GV, fez MBA em Harvard, era um cara que com 28 anos já era diretor de um banco de investimentos em Nova York e veio para ser chefe, né? Foi meu chefe em telecomunicações. Era um cara extremamente exigente, com uma capacidade de números absurda. Então, assim, você botava uma planilha com 1 milhão de linhas, ele chegava assim, olhava, cara, tá errado. Aí eu, cara, tá errado, o que tá errado? Tal coisa, vocês fizeram tal premissa, tal conta, tá assim, tudo errado, volta. E eu sempre fui um cara muito perfeccionista, eu detestava que falassem para mim que eu tivesse feito alguma coisa errada. Então, foram 7 anos, cara, que eu mudei a minha resiliência e a minha capacidade de olhar e buscar não ter um erro no meu trabalho para não ouvir, tá errado. E ele falava mesmo. Que legal. Porque naquela época, a parte de mais de você, né, assédio moral, bullying, lá nos 2000, não existia, Era né? diferente, né? Bem diferente. E ele tinha uma galera mais jovem que brincava, que hoje em dia coisas que não são aceitáveis, né? Que nem vale ser mencionadas aqui. Não, nem vale. E eu aprendi muito, cara, e me tornei um cara extremamente exímio nas coisas que eu faço, que eu executo, para que eu não deixe nenhum pedacinho fora. E isso me fez um profissional infinitamente maior. E a capacidade dele sempre ver um padrão ou alguma coisa que você não viu era importante. Então, estava se discutindo alguma estratégia, mas vocês pensaram nisso, pensaram naquilo, vocês olharam sobre essa ótica? Eu falo, cara, eu preciso ter essa característica. E comecei a trabalhar muito para sempre estar pensando 15 vezes mais. Antes de levar, cara, se eu não tinha visto alguma alternativa, algum meio, alguma coisa. Então, isso me fez, cara, ser um profissional melhor. E isso me acelerou muito profissionalmente. Então, tem um momento antes desse chefe e um momento depois desse chefe. Que legal. Legal. Baita história. É isso. Felipe, novamente, super obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil se deslocar em São Paulo, mas obrigado pelos ensinamentos aí, pelo bate-papo. Espero que você goste aqui do podcast, que você possa acompanhar também. Vou, claro. E, Tiagão, mais uma vez, obrigado por mais essa. Obrigado, Felipe. A conversa eu que agradeço, foi ótimo, adorei. Eu acho que a gente falou um pouquinho de banco, falamos um pouco de macroeconomia, da situação real do Brasil, de inadimplência, principalmente de inovação do banco, né? E depois você trouxe um pouquinho alguns factos da tua vida aí que foram bem interessantes de ter conhecimento. Espero que todo mundo goste aí depois. Vamos voltar a surfar, já que a gente falou de surf rapidamente aí. Vamos voltar a surfar. Opa! É importante. Comprar a prancha e ir. É isso aí. Pessoal, novamente, obrigado aqui a vocês que acompanham. Sigam o nosso canal, ativem o sininho. Não é isso, Thiago? Ative o sininho, nos siga no Instagram, no LinkedIn, no Spotify. Deixa teu like aí, porque esse episódio ficou incrível. Valeu. Obrigado.